O que você precisa saber sobre os primeiros dias de um recém-nascido? Esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Yara Viol. Sou mãe de 4 filhos. Acabei de ter a mais nova, não tem nem 15 dias. E eu vou partilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha maternidade e também a minha experiência. Eu espero que você goste. Compartilhe já com aquela amiga sua que você acha que vai ser muito útil para ela, principalmente aquela mãe de primeira viagem. E vamos começar esse vídeo. Para que esse vídeo ficasse interessante para as mães de uma maneira geral, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e as principais dúvidas que surgiram lá, eu estou trazendo aqui para o vídeo. E aproveitando, se você não me segue no Instagram, eu vou colocar o arroba aqui. Lá eu consigo interagir melhor, em tempo real. Então, se você não me segue, vai lá dar uma conferida. Tem muita coisa interessante lá. E aí vamos para a primeira pergunta. Até quando o bebê é considerado recém-nascido? O bebê ele é considerado recém-nascido até os seus 28 primeiros dias de nascimento. Depois disso, ele passa a ser considerado um bebê, né? Não mais um RN. As 2 primeiras semanas do recém-nascido são as mais difíceis? Essa pergunta ela é interessante, porque é mais sobre a mãe do que o filho. Essa pergunta aqui, pelo que eu percebi. As 2 primeiras semanas, elas são realmente muito difíceis. Ela é muito difícil para o bebê, porque o bebê ainda não sabe que ele nasceu. Só que ele não sabe que ele nasceu não é só pelas 2 primeiras semanas. Vai ser por vários meses. São normalmente os primeiros 9 meses de vida dele. Ele ainda não sabe que nasceu. Então ele preferia estar dentro do útero da mãe. Ele acha que ele e a mãe são um só. Agora, por que para a mãe as 2 primeiras semanas elas são consideradas semanas mais difíceis? Principalmente para uma mãe de primeira viagem. Porque quando a mãe chega em casa com o bebê, ela não sabe o que faz com o bebê. E essa mãe, ela ainda está muito insegura. Porque todo o conhecimento que ela tem ainda é muito teórico. Na prática, essa mãe ainda não sabe nada. Então, ainda está muito insegura sobre como dar banho no bebê, como trocar a fralda, curar o umbigo. Essa mãe, provavelmente, ela foi bombardeada de informações que geram muito medo, como, por exemplo, morte súbita. E aí a mãe chega em casa e ela acha que ela não pode dormir, que ela tem que ficar vigiando o bebê na madrugada, porque senão o bebê ele pode morrer a qualquer momento. Não é bem assim que acontece, gente. Mas para uma mãe de primeira viagem, ela chega cheia de medos, cheia de dúvidas. Então, por isso, as 2 primeiras semanas elas podem ser mais difíceis, não porque realmente por causa do bebê, mas por causa das coisas que estão na cabeça da mãe. É claro que vai variar nessa dificuldade aí, né? Também em relação ao tipo de bebê. Tem bebês que são mais calmos, como foi o meu primeiro e o meu terceiro filho, né? O Benjamin e a Sara. Mas os bebês, eles podem vir também um pouco mais irritados. Crianças que choram mais, que choram, né? Choram bastante. Como foi o caso da minha segunda filha e é o caso da minha quarta filha até o momento, né? São bebês que choram muito e tem bebês, gente, que chora para se acalmar. Então, varia esse nível de dificuldade, mas é mais difícil para a mãe as 2 primeiras por causa disso. Porque, por enquanto, essa mãe ainda não tem prática. Ela tem muitas, né? Muitas têm a teoria, buscaram se informar e tudo, mas por enquanto ainda não tem a prática. Por isso é que essas 2 primeiras semanas podem ser muito difíceis. Além disso, gente, ainda tem a questão da disquesia, que muita mãe confunde com cólica, e também muita gente fica falando assim, esse menino tá com cólica, esse menino tá com cólica, esse menino tá com cólica. Mas o que é disquesia? Disquesia é uma dificuldade de evacuar. No caso do bebê, o intestino dele ainda é muito imaturo. Esse bebê não sabe fazer cocô e soltar pum. Então, ele fica muito incomodado com essa vontade que ele tem de fazer cocô, mas ele não consegue. Tem como a gente tentar aliviar isso, que é quando perceber que o bebê está com essa dificuldade, você abre a fraldinha, coloca ele numa posição mais sentada, coloca o bebê de costas para você, passa o braço por baixo do bumbum, das pernas do bebê e faz movimento para ajudar ele a evacuar, né? Sem fraldinha ou com a fraldinha bem solta mesmo para ajudar nesse processo. Mas isso é um desconforto para fazer cocô, porque o bebê não sabe, o que é diferente de cólica. E um bebê e um recém-nascido, né, até as 3 semanas de vida, normalmente não tem cólica. O que ele tem é isso, é disquesia. Agora, a cólica, ela é uma dor intensa que o bebê tem. O bebê, ele fica vermelho, ele se contorce, não importa o que você faça, ele não para de chorar, porque ele realmente está com muita dor. E normalmente ela vem depois que o bebê mama.
Então, cólica e disquesia são diferentes. Por serem diferentes, então, o que a gente vai fazer para aliviar cada uma, a atitude que nós vamos ter diante disso é diferente para ajudar o nosso bebê. E uma coisa que piora a disquesia. O bebê, ele tem uma necessidade de sucção muito grande, né? Tanto é que essa necessidade de sugar faça com que ele mame. Só que nem toda vez que ele quer sugar, ele quer mamar. E muitas pessoas, né, em volta da gente, fica falando o tempo todo, esse não tá com fome, esse não tá com fome, esse tá com fome. O menino tá brigando com o peito, porque não tá aguentando, tá com a barriga cheia, e a pessoa tá falando que o bebê tá com fome. É, na verdade, uma necessidade de sugar. Aí o que acontece? O bebê só quer sugar. Só que aí a gente vai colocar no peito para ele poder se acalmar. Na hora que começa a sair leite, porque ele não quer mamar, ele só quer sugar, ele fica mais irritado. Aí ele chora, e aí começa a engolir ar, né? Engole o leite e engole ar junto. A gente consegue escutar o ar descendo ali pela garganta do neném. E aí o neném chora mais, engole mais ar. Aí ele fica com mais desconforto na barriguinha, fica com mais vontade de liberar gases, porque ele acabou engolindo muito ar, e ele não consegue liberar. Então ele chora mais ainda, aí ele engole mais ar e piora mais ainda. Então, para suprir aí essa necessidade de sugar, a gente pode escolher algumas formas. A mais comum, né, é o bico e também o dedo. Você pode ver qual a melhor forma de ajudar o seu bebê e também a melhor forma para sua família. Com os meus 3 primeiros filhos, o bico não funcionou. Não funcionou porque no começo eles até sugavam, né? Primeiro Benjamin, no começo até sugava. Só que o bico caía da boca e a criança chorava. E aí ele não dormia direito, porque o tempo todo o bico estava caindo da boca, e aí ele acordava porque o bico caía, porque não consegue colocar na boca, e aí ficava bem irritado. E o fato de dar o bico também para o bebê não quer dizer que o seu filho não vai engolir ar, porque pode ser que no sugar o bico ele acabe engolindo o ar, e aí não resolve completamente esse problema. Então, é uma opção, é uma decisão de cada um ver o que é melhor para sua família, o que é melhor para o seu filho, o que é melhor para a sua família. E se você tiver alguma outra dica para suprir essa necessidade de sucção, coloca aqui embaixo, que é bom que você ajuda todas as mães, inclusive essa mãe aqui, né, que precisa ajudar a filha ali com essa necessidade de sucção. Em que semana o recém-nascido começa a ficar mais fácil? Depende da mãe e do bebê. Depende do bebê, porque se ele for um bebê mais calmo, então logo esse bebê vai estar dormindo melhor, você vai estar dormindo a noite inteira, se você usar as estratégias, né, para ajudar o seu filho a dormir a noite inteira, e aí você vai conseguir ter noites mais tranquilas. Agora, depende da mãe por quê? Se você for uma mãe que é muito ansiosa, que não consegue suportar muito tempo o choro de um bebê, então pode ser que não chegue logo uma fase fácil. Por quê? Porque quando a gente está ali com o bebê, a gente precisa estar ali com o nosso bebê. Principalmente se esse bebê for um bebê mais irritado. For um bebê que precisa ser acalmado mais vezes e por mais tempo. Então, se você não tem o controle da sua reação diante daquilo ali que você está vivendo, então você vai ficar super frustrada e angustiada, porque você vai tentar acalmar o seu neném de várias formas, e ao você ver que você não está conseguindo acalmar, isso só vai te deixar mais angustiada e querendo que passe logo essa fase, que chegue logo a outra fase. Mas todas as fases têm a sua dificuldade. Então é por isso que uma parte, né, de chegar a uma fase mais tranquila ou não, depende muito da mãe também, depende muito de nós, do controle que a gente tem, da nossa reação. Controlar os nossos sentimentos, falar que não vai sentir, isso daí não dá. Mas a gente pode ter um comportamento diferente quando esse sentimento vem. A gente pode processar esse sentimento de uma forma diferente. Eu sei que fica difícil pedir para uma mulher que está recém-parida para tentar controlar certos sentimentos, mas é também uma oportunidade para a gente amadurecer. Esse é o meu 4º filho, gente. Com certeza, a minha reação diante dos meus recém-nascidos, do meu primeiro filho até o meu 4º filho, com certeza é muito diferente. O meu primeiro filho sentiu muito mais. Ele teve uma mãe despreparada para cuidar dele, né? O segundo já teve uma mãe um pouquinho melhor, mas nem tanto, porque cada filho é um, então eles foram muito diferentes um do outro.
A que mais está sendo privilegiada é a Sara, porque agora eu já consigo, diante de um choro incontrolável, manter a calma, conseguir observar o meu neném para ver o que eu posso fazer para ajudar ela de uma forma consciente. E quando eu vejo que a única coisa que eu posso fazer é ficar com ela no colo até ela conseguir se acalmar, então pronto, eu fico tranquila, eu fico em paz, porque eu sei que nesse momento aí é isso que precisa. Mas para isso acontecer, a gente precisa trabalhar e aproveitar essas oportunidades para a gente conseguir amadurecer da melhor forma possível. Como sobreviver aos primeiros dias de um recém-nascido? Gente, essa pergunta ela é ótima. Se informando. Só se informando você vai conseguir. Por quê? Se você tem informação, você consegue olhar para o seu bebê, perceber o seu bebê e tentar resolver o problema dele. Tentar ajudar o seu bebê naquilo que ele está precisando. Agora, se a gente não se informa, a gente fica perdida. E aí a gente não consegue ajudar o bebê. E ainda fica pedindo, pelo amor de Deus, meu filho dorme, pelo amor de Deus, meu filho para de chorar. A gente fica pedindo para o bebê ajudar a gente. Então, a melhor forma de você sobreviver é você se informar. Porque se informando, você consegue ficar um pouco mais calma. E aí você consegue ajudar o seu bebê ao invés de ficar pedindo para ele te ajudar. A partir de quando posso levar meu bebê para passear? Você já pode levar o seu bebê para passear nos primeiros dias de vida dele. Passear em um lugar aberto, em um lugar que não tem muita gente, em um lugar tranquilo. É porque tem pessoas que gostam de lugares muito agitados, né? Gostam de ir em umas festas, lugares com sons altos. Eu não recomendo, porque o bebê ele é muito sensível. Aí você leva o bebê para um lugar onde tem som alto, onde tem muita gente, num ambiente em que ele não vai ter tranquilidade para fazer nenhuma soneca. Não recomendo. Não só pela questão de, né, do bebê acabar pegando alguma coisa, algum vírus, alguma coisa, mas é porque ele vai ficar estressado mesmo. Algumas pessoas se sentem mais à vontade de sair depois que o bebê toma as primeiras vacinas. Se for um lugar tranquilo, que ele vai pegar sol, não vou nem falar que ele vai ver a natureza, porque por enquanto o bebê não enxerga, mas que ele vai poder sentir um pouquinho de vento, se não tiver frio, né? Se for um ambiente tranquilo, tá tranquilo de poder levar. Agora, se for um lugar muito agitado, eu te recomendo não levar, porque você vai agitar muito o seu bebê. E se tem uma coisa que a gente que é mãe, a gente preserva depois que a gente tem filho, minha querida, é a tranquilidade, porque a gente sabe como que isso repercute na noite. Então essas foram as principais dúvidas que as mães tiveram. Eu espero que você goste, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras mães, e se você tiver mais dúvidas, pode colocar aqui embaixo, que quem sabe tem uma parte 2 desse vídeo, e aí eu compartilho com vocês as respostas aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!